Prontinho, galera. Voltamos aqui para o segundo bloco do nosso conteúdo e paramos exatamente nessa ordem nas ordens da cavalaria. É importante a gente salientar que grande parte das pessoas que faziam parte dessa cavalaria eram exatamente esses nobres que não tinham, que não tinham direito às heranças, ou seja, eram nobres que não eram primogênitos. Então eles encontraram nessas cavalarias uma forma de alcançar o poder. Falamos dos três grupos, que é o que nós iremos ver agora, né? Paramos nessa parte: templários, hospitalários e os teutônicos. Então, bora lá compreender cada um desses daí, de forma bem sucinta. O primeiro grupo, os templários, eles se originaram na atuação de um nobre chamado Hugo de Payens em 1118. Há quem diz que provavelmente ele é o pai de São Bernardo, tá? É um grupo militar, foi um grupo militar que ele dava proteção nas estradas para que os peregrinos cristãos que estavam seguindo para Jericó e para Jerusalém. Esses templários, a princípio, viviam na pobreza, olha, viviam na pobreza. Eles passaram a ser conhecidos como Cavalaria de Cristo. E uma das características dessa ordem era exatamente a organização. Era uma organização hierarquizada e conduzida pelo grão-mestre. E esse grão-mestre ele só responderia pelos seus atos ao Papa. Então o Papa era a ordem maior, né? Tanto é que tem uma fala acerca desse grupo, né, acerca dos templários. A gente vê como a igreja ela está muito participativa dentro dessa ordem, até porque as questões maiores ficam a cargo do Papa dinamizar, organizar. E aí tem uma fala que vai definir bastante esses templários, que é exatamente uma definição que o São Bernardo vai dar, né? E ele vai dizer o seguinte: um cavaleiro templário é verdadeiramente um cavaleiro destemido e seguro de todas as maneiras. A sua alma é protegida pela armadura da fé, assim como seu corpo está protegida pela armadura de aço. Ele é, portanto, duplamente armado e sem ter a necessidade de medos e demônios e nem de homens. Então a gente vê que esses grupos, né, essa cavalaria, estava reunindo duas grandes nuances, né? A ideia do guerreiro, ali, a questão militar, bem como a questão religiosa, a ideia da fé também estava incutida aí. Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, que é conhecido como hospitalários, né? Esse daí ele é anterior às cruzadas. Ele vai nascer de um caráter meio de caridade, até porque os primeiros mercadores que financiavam essa ordem, eles vão financiar as construções religiosas, principalmente ali na região de Jerusalém. Não tinha um caráter militar, mas a partir do momento que começou a receber nobres, passou a atuar na defesa desses peregrinos, né, principalmente aqueles que estavam ameaçados pelos islâmicos, né, pelos muçulmanos em si. Em 1126 passou para o caráter belicista. A gente está falando do caráter bélico, né, voltado mesmo para a Guerra Santa, para o combate ali nas terras orientais. E em 1179, seguindo as ideias do pensamento de Santo Agostinho, essa instituição, digamos assim, ela vai se declarar de fato na luta contra os infiéis. Então ela passa a ser de fato uma cruzada. Essa ordem ela é também conhecida como a Ordem de São João de Jerusalém, ou então Ordem de Malta. Então vocês podem conceber os hospitalários dentro dessas duas ordens. Podem aparecer com esses dois nomes também nas avaliações que vocês forem fazendo, forem encontrando por aí. É importante salientar que ela começa bem com uma questão caridosa, e a partir do momento que os nobres passam a entrar, aí a gente já ganha outra denominação, digamos assim. E por último, a Ordem dos Teutônicos vai surgir na metade do século XII, ali no finalzinho, e vai nascer já com a ideia de combater os infiéis. Organizada por uma nobreza alemã, então vai contar com as famílias alemãs muito ricas, então vai influenciar muito na organização dessa ordem. Essa ordem ela só vai ser oficializada com o Papa Clemente, e também vai ter a ideia do Papa controlando a hierarquia, garantindo a atuação dessa ordem. Outra característica bem importante é que a base do poder dos teutônicos estava ali na região do Acre, na Palestina. Bem como também, galera, ela vai instituir o poder
e vai exercer esse poder político na região da Polônia e da Lituânia. Então a gente tem os alemães controlando toda essa região. E aí, galera, as ordens. De forma geral, quais as características de um modo bem geral, né? Essas ordens que nós citamos, elas constituíram vasto conhecimento sobre o mundo oriental, até porque eles circulavam muito pelo Oriente, então eles conheciam muito. Eles vão se enriquecer através das doações feitas pelos fiéis, pelos pagamentos de proteção e pelos ataques às terras de controle islâmico. Então, por conta disso, eles serão muito ricos. A consagração desse cavaleiro era realizada pelo Papa, então o cavaleiro iria de repente para uma igreja, ele vai receber a sua espada no altar e vai fazer todo um juramento. Então existe todo um código de honra e de disciplina que essas pessoas, que esses cavaleiros, eles devem seguir. Esse sistema de hierarquia ele deve ser seguido à risca. Então todo esse juramento que era feito antes dele se tornar um cavaleiro deveria ser levado a finco mesmo, deveria ser levado a todo rigor. Então isso nos traz a concepção de que essas cruzadas elas trazem um conteúdo político muito forte. E esse conteúdo político vai incutir tanto caráteres da igreja, né, tanto a hierarquia papal, principalmente o poder do Papa, como também as questões da nobreza. Então a gente vê que as cruzadas elas fomentaram de fato um conteúdo político muito vasto. E aqui tem uma imagenzinha só para vocês se ligarem, né, como funcionava essas cruzadas aí e também as suas repercussões que estudaremos agora. Nessa parte meio amarelo, aí a gente vai ter a parte que era de domínio da Igreja Católica Romana. Na parte laranjinha a gente vai ter a Igreja Ortodoxa Grega. Em verde a gente vai ter a galera que preza o islamismo, né, os muçulmanos. E cá numa partezinha meio verde e branco a gente vai ter os estados cristãos do Oriente. E aí a gente consegue ver, através dessas listazinhas aí, as quatro primeiras cruzadas e mais importantes. Então é por isso que a gente diz que esses cavaleiros eles circulavam bastante e porque dessa forma de circulação, que a gente vê que é bastante vasta, vai fomentar, vai facilitar o nascimento, o renascimento, na verdade, do comércio em toda essa área aí de circulação. Perfeito, galera? E aí, vamos lá. Essas cruzadas, elas vão repercutir de que modo? Primeiro, com esse contato com o Oriente, a partir do momento que as pessoas saem da Europa em busca dessa Terra Santa e vai estar circulando por ali, a gente vai ter uma assimilação cultural bastante grande, né? Gigantesca. A gente vai ter uma assimilação dos hábitos, das ideias e de algumas concepções orientais. Então, os europeus eles começam a transitar e eles começam a ganhar, né? A assimilar parte da cultura oriental. É nesse período que a gente também vai ter um interesse muito grande, interesse comercial, principalmente pelas especiarias, tecidos, porcelanas e tapetes que eram produzidos no Oriente. Além do mais, teremos também a incorporação do conhecimento, o conhecimento, por exemplo, na medicina, né, as doenças e os seus tratamentos. A medicina islâmica lá no Oriente, os caras vão aprender muito. A gente vai ter a questão da matemática, que também é muito incorporada, foi muito incorporada, principalmente os algarismos, foi muito incorporado pelos europeus, então eles foram lá, beberam, digamos assim, do conhecimento que estava sendo produzido no Oriente, trouxeram e levaram para a Europa. A gente vai ter um grande interesse na fabricação de moedas, principalmente para poder circular, fazer com que o comércio se fortaleça. Então, passa-se a fabricar moedas para dar conta desse comércio intenso. A gente tem um fortalecimento da realeza, então a gente vai ter já uma diminuição dessa questão feudal, né? Os senhores feudais eles passam a perder o dinamismo, né? Essa ideia da proteção, até porque a gente vai ter agora o fortalecimento da ideia dos reis, né? Da monarquia, e a consequência mais visível de tudo isso é exatamente o que eu já bati na tecla desde o início, é o renascimento comercial e urbano. Esse renascimento comercial urbano, galera, é o seguinte, o que é que ele é? É o momento em que a gente vai ter o reaparecimento da atividade mercantil, ou seja, a atividade comercial. Isso durante a baixa Idade Média. Durante a Alta Idade Média a gente tem bastante a ideia do feudalismo e agora a gente tem esse renascimento comercial urbano. Cuidado, não estamos falando do renascimento cultural, tá? Estamos falando do renascimento comercial urbano a princípio. A gente vai ter uma dinamização do comércio, ou seja, entre Ocidente e Oriente. A gente vai ter uma circulação bem grande. E dentro dessa circulação tem um dos povos que mais vai se destacar,
serão os italianos, principalmente pela questão geográfica. Então, esses italianos, eles vão estabelecer contatos, principalmente com a região de Constantinopla e Alexandria, que eram centros comerciais muito importantes no Oriente. Uma outra característica aí, galera, é o seguinte, é o surgimento de novas rotas comerciais. Não só mais, a gente não vai ter mais somente rotas fluviais, mas também a gente tem rotas terrestres que vão levar a galera do norte ao sul da Europa. Tranquilo? A partir do momento que a gente vai ter essas rotas fluviais aí, essas rotas terrestres sendo dinamizadas ou se fortalecendo, a gente vai ter também o nascimento das feiras. Essas feiras que eram permanentes ou então eram feiras provisórias e que depois foram se tornando feiras permanentes. Esses comerciantes italianos, eles vão oferecer o quê? As especiarias e os artigos de luxo que eles vão retirar lá do Oriente. Por outro lado, a gente vai ter os mercadores do norte da Europa ali que vão trazer os tecidos, a madeira, o mel, o peixe e também as peles que eram da produção deles. E aí a gente vai ter alguns importantes pontos comerciais na Europa. Né? A gente tem a região de Champagne na França e a região de Flandre. E aí tem Portugal, que vai ser extremamente importante dentro desse contexto. Por quê? Porque assim, os mercadores que queriam chegar, italianos, que precisavam chegar a Flandres e a Grã-Bretanha, o que é que eles faziam? Para escapar dos impostos terrestres que os senhores feudais cobravam, eles passavam por Portugal. Então isso fez com que Portugal também se fortalecesse. E aí a gente tem os mercadores, né? Esses mercadores, eles vão organizar as corporações. Galera, estamos falando de corporações nesse caso, de mercadores. Não estamos falando de corporações de ofício, como a gente vai ver mais adiante. Estamos falando de corporações de mercadores, de comerciantes. Esses caras vão organizar as feiras e essas feiras que vão promover uma dinamização dessa vida urbana. Porque esses comerciantes, essas corporações, que é o conjunto desses comerciantes, serão bem importantes para as cidades em si. Porque a partir do momento que esses mercadores eles se juntam, eles acaba facilitando o contato e o acordo com a nobreza, vai facilitar a chegar a um preço, a ideia de preço, né? Uma ideia de preços mais abaixo, digamos assim. Eles chegam a uma denominação comum para os preços das mercadorias e também vai haver uma circulação de mercadorias muito grande. Tudo isso graças às tais corporações. Lembrando mais uma vez, corporações de mercadores que nós estamos falando. Beleza? Então, galera, eu vou gravar mais um videozinho só para a gente finalizar com esse conteúdo. Aí a gente fala das ligas, né, que exatamente são essas corporações. Beleza, galera? Então eu volto já já com o próximo vídeo.